Este é o som do Domínio da Guerra, sempre disponível em podcast. Comigo já está o Major-General Arno Moreira. Bem-vindo. Olá, General. muito bom dia a todos. Bom dia. Na sexta-feira passada, ao início da noite, um grupo de homens armados entrou num centro de espetáculos nos arredores de Moscovo e começou a disparar indiscriminadamente sobre o público que assistia a um concerto. Contam-se mais de 140 mortos e 360 feridos. Putin falou no dia seguinte, não mencionou o Estado Islâmico, que entretanto reivindicara este ataque e preferiu deixar no ar uma pista ucraniana. Entretanto, os autores do atentado foram detidos, já foram presentes a tribunal. General, entre muitas dúvidas e falsas pistas, que ponto de situação podemos hoje fazer sobre esta tragédia? Pois, bom, vamos começar pelo terrorismo. O terrorismo, infelizmente, para todas as sociedades organizadas, eu quando digo todas as sociedades, isto não depende nem das suas convicções religiosas, nem do seu estatuto económico, nem das condições sociais. Todas as sociedades organizadas são vítimas do terrorismo. São vítimas do terrorismo porque o terrorismo precisa de dois ingredientes que estas sociedades oferecem. Por um lado, precisam de multidões, porque precisam de vítimas e, portanto, precisam de multidões. Se essas vítimas não tiverem nada a ver com o assunto, tanto melhor, porque a intenção é espalhar o terror, e o terror acontece de forma mais evidente quando não existe nenhuma ligação entre aquilo que são as convicções das pessoas o que interessa é a sua reunião e o número de vítimas. Portanto, se forem inocentes, isso não tem problema nenhum, até ajuda a passar a mensagem do terror. Portanto, por um lado, precisam de aglomerações de pessoas que constituam alvos para os seus ataques. Por outro lado, precisam de uma difusão muito rápida das imagens. As imagens têm que se tornar virais, ocupar todos os noticiários, tal como aconteceu. E para isso, quem contribui são as pessoas. Antigamente era preciso filmar tudo isto. Hoje em dia não é preciso, porque as pessoas têm telemóveis. Portanto, as pessoas vão se encarregar de difundir a mensagem dos terroristas. E, portanto, infelizmente para todas as sociedades organizadas, o terrorismo é uma forma muito eficaz de passar uma determinada mensagem e defender uma determinada causa. E nós também contribuímos para isso, filmando, difundindo e colocando nas redes sociais, exatamente tal e qual como, digamos, as forças ligadas ao terrorismo pretendiam. E, portanto, esta é uma forma barata de difundir esta causa e ela tem sido utilizada com abundância na Federação Russa. Estamos recordados que já em 2002, na altura em que havia o problema com a Chechênia, os militantes chechenos fizeram 750 reféns no interior de um teatro em Moscovo. Também nos lembramos que as forças de segurança russas, antes de entrarem, encheram de gás o teatro, no sentido de adormecer as pessoas. As doses não foram bem calculadas e houve cerca de mais de 100 mortes entre as pessoas. Depois, 2 anos depois, em 2004, foi aquele ataque à escola de Beslan. Os terroristas chechenos fizeram, na altura, mais de 1000 reféns, entre professores, auxiliares e, sobretudo, crianças. Mais de 1000 reféns. Desta vez, em vez do gás, as forças de segurança da Federação Russa utilizaram meios convencionais. Levaram carros de combate, armas de assalto para dentro da escola. Morreram 330 pessoas. 6 anos depois, 2010-2011, houve 2 atentados bombistas no metro de Moscou. Em 2017, um atentado bombista no metro de São Petersburgo. E em 2022, no atentado de Ijevsk, um ataque armado a uma escola também com muitas vítimas. Em todos, o que caracterizou todos estes assaltos é que houve uma resposta imediata por parte da Federação Russa que atribuiu imediatamente as culpas ao radicalismo islâmico e, sobretudo, às comunidades vindas daquilo que era ou a Ásia Central ou o norte do Cáucaso. Não houve dúvidas nenhumas nisto. Só que, entretanto, começou a guerra na Ucrânia. E, portanto, se isto tivesse acontecido fora da guerra da Ucrânia... Kiev não seria colocado aqui. Kiev não seria colocado aqui. O que seria colocado aqui, o que era normal, é que na sequência de todos estes atentados que eu aqui elenquei, que não houvesse dúvida nenhuma
que a fonte do terrorismo estava ou na Ásia Central ou no norte do Cáucaso. Bom, a Federação Russa tinha sido avisada para isto. Aliás, todos tínhamos sido avisados, porque o comunicado da Embaixada norte-americana em Moscovo não deixava dúvidas nenhumas de que estava em preparação um atentado e que se recomendava inclusivamente às pessoas, aos cidadãos ocidentais e norte-americanos, porque o comunicado era sobretudo para a comunidade norte-americana, que se não aproximassem de aglomerações de pessoas, nomeadamente espetáculos, etc. Portanto, tudo aquilo que veio a acontecer tinha sido avisado pela Embaixada dos Estados Unidos, que depois foi replicada pelas outras embaixadas ocidentais. Isto teve, por parte da Federação Russa, uma reação até relativamente desagradável, que foi: o que estão aqui a procurar fazer é condicionar o processo eleitoral na Federação Russa, espalhando aqui uma espécie de pânico e de terror entre os eleitores, que impeça a sua participação massiva naquilo que é o ato Portanto, eleitoral. além de ignorar, ainda fizeram essa interpretação. Portanto, não é? fizeram aqui uma interpretação muito, muito complicada, e os factos vieram a mostrar que, afinal, havia indícios da preparação. Pode-se dizer que não se acertou na hora, porque aquele comunicado alertava para que as pessoas não deveriam, nas 48 horas seguintes, isto foi à volta do dia 7, 8 de março, não deveriam estar presentes nisto. Mas, como passaram, entretanto, as 48 horas, parece que ninguém mais ligou, digamos, a esta preparação. E, enfim, as forças terroristas escolheram, como escolhem sempre, qual é a melhor oportunidade e qual é o melhor tempo para conduzir o ataque. Ora, há aqui um conjunto de aspectos que são particularmente interessantes numa análise agora mais racional, menos emotiva e mais distante dos acontecimentos. A primeira é que os terroristas entraram com muita facilidade no recinto. Isto é, não é dentro do recinto que eles devem ser detidos, porque dentro do recinto já estão as pessoas. Todos os controles de segurança para este tipo de eventos têm que ser feitos à entrada, no acesso, para manter os atos dos terroristas fora do sítio onde estão as pessoas. Ora, o que nós vimos nem sequer a correr, vimos a passear, a entrar a passear dentro daquilo que era o recinto onde decorriam os espetáculos. Portanto, eles entraram com muita facilidade no recinto. Depois, segundo aspecto muito estranho, as autoridades demoraram séculos a aparecer. Isto é, eles tiveram ao contrário dos outros que descreveu há pouco. Exatamente, eles tiveram tempo para fazer o que queriam, inclusivamente para fugir. Isto é, demoraram tanto tempo as autoridades, que deram tempo a que o atentado fosse perpetrado em todas as suas consequências trágicas e que os terroristas ainda pudessem filmar tudo isto e sair nas calmas enquanto difundiam o vídeo para as redes do Estado Islâmico. Depois, um terceiro aspecto também importante é que eles foram apanhados relativamente depressa. Isto é, o número de horas que decorreu entre o atentado e aquilo que foi a sua detenção nas florestas em Briansk foi relativamente depressa. Isto deveu-se, sobretudo, ao facto de eles terem utilizado sempre a mesma viatura para chegar ao espetáculo e depois para empreender a fuga. E depois tivemos uma coisa absolutamente inédita. Nós tivemos direito aos vídeos da captura e dos interrogatórios em direto. Esta coisa dos interrogatórios em direto só se percebe pela tentativa de mostrar poder. Isto é, eu já os apanhei e agora exerço aqui toda a minha violência possível sobre estas pessoas. Isto é um ato de demonstração de poder. Só que isto teve um problema. É que o que eles diziam não correspondia à narrativa que Putin procurou vender. Putin só reagiu no dia seguinte, como se estivesse, digamos, à espera que houvesse provas mais substanciais. E atirou, enfim, como era de esperar, para a pista ucraniana, que era a menos provável de todas as pistas em relação ao historial e àquilo que nós tínhamos visto. No entanto, esta pista dava muito jeito. Havia duas razões para esta pista dar jeito. A primeira é que no dia anterior Peskov tinha anunciado que a operação militar especial afinal era uma guerra e que, portanto, a Federação Russa estava em guerra. Ora, um atentado desta dimensão ajuda a alimentar esta ideia da guerra. A segunda é porque
todos os atentados, independentemente dos países onde ocorrem, geram uma enorme raiva interna. E, portanto, Putin quis condicionar esta raiva interna, orientando-a para o esforço de guerra que é preciso, mobilizando a nação para a guerra contra a Ucrânia. Digamos, transformando isto numa espécie de uma guerra existencial. A narrativa foi ajustada, entretanto, porque a narrativa inicial era pouco substantivada. Numa primeira fase, Putin juntou à narrativa inicial o radicalismo islâmico, porque já não era possível esconder esta influência, mas depois, numa segunda fase, veio acrescentar também os serviços de informação de intelligence ocidentais, que também estariam envolvidos. Bom, a narrativa, neste momento, está a ficar assim um pouco inconsistente, porque nós não estamos a ver Ucrânia, serviços de intelligence e o Estado Islâmico a colaborarem em comum para a realização deste atentado. Bom, o que falta saber, e o que falta saber aqui também é importante, falta saber onde ocorreu a radicalização destes elementos. Porque, na verdade, nós ficámos a saber que 2 deles, pelo menos, tinham autorização de residência e foram renová-la na Turquia antes. Portanto, viviam na Federação Russa, tinham autorização de residência. E depois um deles era muito jovem, tinha à volta de 18 anos, o que significa que o seu processo de radicalização, se ele vivia na Federação Russa, se calhar ocorreu na própria Federação Russa, o que levanta aqui problemas muito complexos de gerir por parte de Vladimir Putin, que isto é, que a radicalização destes elementos ocorra no próprio território da Federação Russa. Depois, falta uma coisa que é importante saber, é o circuito do dinheiro, porque aparentemente estas pessoas foram pagas, não queriam ser mártires, queriam ser pagas pelo atentado e, portanto, o circuito do dinheiro pode ainda vir aqui a acrescentar uma pista ou outra. Há uma coisa que nós, enfim, já temos de alguma maneira por certo, é que estes homens não vão viver muito tempo. Pois. Não existe pena de morte na Federação Russa, existe uma moratória sobre isso, mas na verdade... Mas eles acabam por morrer. Estes homens, depois de lhes serem extraídas todas as confissões que pretenderem, serão certamente entregues ao sistema prisional russo e eu não vejo que eles tenham muita capacidade de sobrevivência dentro destas coisas. Também não interessará que eles continuem detentores de uma explicação sobre tudo isto. E, portanto, o processo não irá acabar bem para esta gente. Mas eu também não tenho especial pena simpatia por pessoas que a troco de poucos milhares de dólares se dispõem para matar mais de 140 pessoas e ferir 360. General, o que é certo é que depois das autoridades russas lançarem a pista do envolvimento ucraniano, insinuando que os terroristas se dirigiam para a Ucrânia, Lukashenko veio dizer que afinal eles se dirigiam para a Bielorrússia. Então, o presidente bielorrusso está aqui a estragar a narrativa de Putin. O que é que se passa? Está. Os americanos têm um termo muito interessante que é o termo do spoiler. O spoiler é alguém que estraga uma narrativa por completo. É como pegar num livro de Agatha Christie, vamos começar por ler o final, não é? Portanto, isso depois estraga completamente toda a narrativa e todo o suspense. Ora, Putin já tinha ensaiado a narrativa, e a narrativa era: eles têm uma pista ucraniana porque eles foram apanhados a fugir para a Ucrânia. Esta narrativa, do ponto de vista de Lukashenko, não demorou nem 48 horas. Lukashenko veio dizer, não, eles iam para a Bielorrússia, Eles só se dirigiram depois para a Ucrânia porque não conseguiram entrar na Bielorrússia, porque a Bielorrússia é um Estado que tem uma defesa fantástica, as nossas fronteiras. Bom, ele quis brilhar à custa disto. Mas enterrou a narrativa de Putin. Exatamente. Porque vamos entrar no registro da análise racional disto. O atentado foi cometido a cerca de 20 km do centro de Moscovo, numa periferia, mas é a periferia ocidental de Moscovo. Se eles não queriam ser mártires, teriam que fugir. E fugir não é permanecer na Federação Russa, é encontrar uma rota para o exterior.
Estando na parte ocidental de Moscovo, eles para fugirem para a Ásia Central ou para o outro lado qualquer teriam que passar por Moscovo, isto iria demorar imenso. Portanto, as rotas de saída teriam que ser sempre a ocidental ou a rota a sul. A rota para o Ocidente poderia levar aos países bálticos, mas em função daquilo que é o crescendo das tensões, a fronteira dos países bálticos seria sempre uma fronteira muito difícil de passar. Portanto, só ficam duas alternativas, ou fugiam para a Bielorrússia ou fugiam para a Ucrânia. Fugirem para a Bielorrússia era fácil. Porquê? Porque não há tensões na fronteira entre a Bielorrússia e a Rússia e, portanto, do meu ponto de vista, seria a escapatória, digamos, mais lógica, simples sim. e mais lógica, seria passar através de uma fronteira que não tem especiais condições de segurança. Passar na fronteira ucraniana, sim, também seria possível, porque estando depois dentro da Ucrânia, as rotas de fuga para o Ocidente seriam mais fáceis através da Polónia. Portanto, tudo isto tem a ver com rotas de fuga e daqui pode-se depreender muito pouco em relação àquilo que são as alianças ou aquilo que é, digamos, o apoio ao atentado por parte das forças ucranianas. Ora, Lukashenko veio fazer aquele papel do spoiler, que é tão depois de 24 horas depois de Putin ter dito a sua narrativa, Lukashenko vem dizer, não é nada disso. Eles queriam vir era para a Bielorrússia, mas como a Bielorrússia está muito bem defendida, eles tiveram que ir para a Ucrânia. General Arnaud Moreira, vamos agora até ao Médio Oriente. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução para um cessar-fogo imediato em Gaza, contando com a abstenção dos Estados Unidos. General, o que é que sabe hoje sobre a implementação desse cessar-fogo e o que é que significa esta abstenção dos Estados Unidos? Bom, eu fui buscar a resolução das Nações Unidas, é uma resolução relativamente simples. Ela, digamos, podemos articulá-la em quatro frases. A primeira frase é: exige um cessar-fogo imediato durante o mês do Ramadão. A primeira coisa que nós notamos aqui é o aparecimento da palavra cessar-fogo, que era uma coisa que ainda não tinha sido aprovada em resoluções anteriores. Portanto, este é um aspecto substantivo do ponto de vista político. Um cessar-fogo imediato. Mas este imediato depois tem uma duração. É durante o mês do Ramadão. O mês do Ramadão está a acabar. Faltam para aí 15 dias. Acaba no dia 9 de abril. Portanto, isto significa que a resolução tem para aplicação um tempo verdadeiramente muito curto. Segundo aspecto, que possa conduzir a um cessar-fogo sustentável. Bom, isto é sempre a ideia que nós alimentamos, que uma vez implementado um qualquer cessar-fogo, ainda que temporário, depois as partes se vão esforçar por prolongar este cessar-fogo. E depois exige a libertação imediata e incondicional dos reféns. Coisa que não aconteceu, assim como não aconteceu o cessar-fogo. E depois reforça a necessidade urgente de expandir o apoio humanitário. Isto foi na segunda-feira e até agora não aconteceu nada disto. Nem houve nenhum cessar-fogo, nem houve nenhuma libertação de reféns. E, portanto, aquilo que nós interrogamos-nos é para que é que servem estas resoluções? Se depois não existem mecanismos disponíveis para forçar a sua aplicação. Isto dá a sensação que o palco do Conselho de Segurança é apenas um palco de acusações mútuas entre os blocos que estão cada vez mais divididos e que procuram forçar, do ponto de vista político, a existência de vetos por parte do adversário, digamos, para envergonhar o adversário e forçá-lo a fazer vetos. Nada disto tem a ver já com os palestinianos. Porque para os palestinianos o que nós precisávamos era de concluir as negociações de paz, que estão a ser feitas não pelas Nações Unidas, mas tendo como protagonistas os Estados Unidos, o Egito e o Qatar, Israel também e certamente também o Hamas. É essa a solução. As resoluções das Nações Unidas, como não têm mecanismos depois efetivos de aplicação, não servem para nada que não seja esta guerra política entre blocos, forçando cada um dos adversários a sucessivamente exercer o seu direito de veto. Porquê é que isto não vai funcionar? Porque Israel, na verdade, está a cumprir esta resolução em termos gerais. Mas não foi por causa da resolução, é porque já tinha assumido um compromisso não escrito com Israel de que durante o Ramadão não iria fazer operações sobre Rafah. E, portanto, não foi por causa desta resolução, foi porque há um entendimento anterior
é este entendimento que vai deixar o Ramadão e não vai fazer a operação sobre Rafah durante o Ramadão. Portanto, e como diz, ainda faltam 15 dias. E o Hamas não quer a trégua porque tem que entregar prisioneiros. Quer dizer, não há possibilidade de haver trégua sem haver entrega de prisioneiros. E, portanto, à medida que vai entregando prisioneiros, vai fragilizando também a sua opção. Portanto, esta resolução das Nações Unidas não trouxe nada de novo aqui. A única coisa que trouxe foi uma sinalização por parte dos Estados Unidos em relação ao governo de Israel de que a palavra cessar fogo, afinal, pode aparecer nas resoluções. Por detrás do fumo dos acontecimentos terríveis do atentado terrorista, começam agora a aparecer imagens do que se passou na sala e que nos suscitam várias interrogações, general. Haveria agentes dos serviços secretos russos no interior da sala de concertos, facto que ficou escondido pelo fumo da tragédia? É verdade. É que à medida que nos vamos afastando do acontecimento, começamos a ter tempo para deixarmos... Fazer outra análise. Fazer a análise racional sobre aquilo que está ali. Como dizia há pouco, menos emotiva, menos emotiva e mais racional. E, portanto, começou a haver tempo a olhar para as imagens. E há imensas imagens captadas pelos telemóveis das pessoas na sala. Ora, agora os analistas começaram a olhar para as análises. Eu também já tinha visto um vídeo e tinha ficado admirado com uma pessoa que era, quando andava tudo aos gritos e a correr de um lado para o outro, havia uma pessoa impávida e serena sentada na fila de trás a assistir àquilo como se não tivesse surpresa nenhuma, nem corresse risco absolutamente nenhum. Era aquilo que eu também vi umas imagens, fiquei nas YouTube, mas isto foi antes ou depois, porque aquela pessoa está muito calma. Houve ali uma situação que realmente suscitou isso. Há pessoas a correr por todo lado e aos gritos, e há está ali uma pessoa impávida e serena. Depois verificaram que, vestido da mesma maneira como essa pessoa, havia 4 outras pessoas espalhadas na sala, a que nós começámos a chamar agora os homenzinhos de azul, porque parece que estão à civil, estão com umas suéteres azuis, que parecem todas idênticas, e essas suéteres azuis parecem quase um uniforme que as permite distinguir de todas as outras que estão na sala. Isto levantou logo imensas teorias da conspiração. Porquê? Alimentadas porquê? Porque uma das pessoas que estava sentada tinha um conjunto de características faciais que apareceram depois na pessoa que fez a detenção dos suspeitos na floresta de Briansk. O relógio é igual, o corte de cabelo é igual, a forma como os olhos estão inseridos na cara é igual, as sobrancelhas são iguais. Há um conjunto de semelhantes, muitos, e as pessoas começaram imediatamente a fazer. Mas este homem é, afinal, um homem do FSB que estava na sala. Bom, entretanto, foi preciso chamar a inteligência artificial para comparar, digamos, os formatos das caras e digamos, houve uma concordância de cerca de 50%. Isto é, não permite extrair realmente que seja exatamente a mesma pessoa. Entretanto, aquela pessoa apareceu nas redes sociais, entretanto, a dizer: mas eu sou um trabalhador da construção civil. eu não trabalho para o FSB, eu sou uma pessoa que trabalha na construção civil. E agora, conclusão, novas teorias da conspiração. Quem é que diz que um homem do FSB não pode trabalhar na construção civil? Portanto, por trás destas tragédias, entretanto, levantou-se agora uma enorme cortina de fumo sobre se efetivamente o FSB estava ou não presente na sala. Efetivamente, nós não temos nada, nenhuma prova absoluta que diga que sim, senhores, que estavam, mas também não temos nenhuma que diga que o FSB não estaria presente na sala. Hoje o nosso ponto de mira está no Tajiquistão, país de onde são oriundos os 4 terroristas acusados do atentado no Crocus Hall, em Moscou. General, o que é que importa saber sobre este país? Bom, o Tajiquistão é um país da Ásia Central. Da Ásia Central, eu diria da Ásia Central profunda, que é um país verdadeiramente encravado. Está encravado entre o Uzbequistão, o Quirguistão, a China e o norte do Afeganistão. Portanto,
não tem fronteiras livres com acesso ao mar. É um país verdadeiramente interior, rodeado por todos estes países. É um país montanhoso, com cerca de uma área de 1,5 vezes o território de Portugal, e tem uma população mais ou menos da nossa dimensão. Nos tempos da Rota da Seda, ele tinha um papel absolutamente fundamental, porque era através do Tajiquistão que chegava a Rota da Seda até à Europa. Mas depois, em 1929, com a sua incorporação na União Soviética, os soviéticos não deram importância ao Tajiquistão, aliás, retiraram-lhe também uma parte do território, e o Tajiquistão passou a ser um país mais ou menos esquecido. É um dos países mais antigos, mais pobres da antiga União Soviética, e é hoje dominada por um autocrata que é amigo de Moscovo, o presidente Emomali Rahmon. E tem uma população muito jovem, com 30% da população tem menos de 15 anos. Maioritariamente muçulmana e sunita. Mas agora o que é que isto interessa para o que se passou em Moscovo? É que dos 9 milhões de tajiques, 30% tiveram de emigrar. Há cerca de 3 milhões de tajiques na Federação Russa. Eles têm um estatuto muito precário, porque eles estão admitidos como trabalhadores convidados. É esse o seu estatuto. E, portanto, fazem os trabalhos que mais ninguém quer. É uma população, portanto, que a grande maioria estará certamente integrado e até irá sentir agora as consequências deste atentado, porque vão ser identificados os 4 autores, eram tajiques, e, portanto, esta população vai certamente sentir uma discriminação maior do que aquela que já tinha na Federação Russa, mas eles são, na verdade, um alvo muito interessante para o recrutamento extremista, porque se sentem discriminados, porque têm uma religião diferente da maioria da Federação Russa e também porque têm baixos salários e, portanto, são facilmente aliciáveis por dinheiro. Aparentemente terá sido também essa uma das razões. A acreditar na confissão de um dos terroristas, $5.000 são suficientes para se matarem 140 pessoas e se ferirem 360. E, portanto, é este o preço da vida humana, está realmente muito baixo. E tenho a certeza que não ficamos por aqui em relação a este tema. Para a semana havemos de voltar. Se calhar ainda temos que voltar a isto. Chegamos assim ao fim de mais um Domínio da Guerra. General Arnaud Moreira. Muito obrigado. Bom dia, bom fim de semana para si todos. também. Muito obrigada.